Olá, pessoal. Deu? Deu. Beleza. Oi, boa noite pra vocês, boa tarde, né? 6 horas. Bom, essa semana a gente vai dar sequência à nossa mostra de profissões. Então, semana passada a gente já teve alguns cursos. Quem não pôde assistir é só voltar lá no GTV. E essa semana a gente vai ter outros cursos. A gente vai começar hoje com um bem diferente, que é o curso de Engenharia Geológica. E a partir de amanhã a gente tem o curso de Publicidade e Propaganda na quarta de Enfermagem, na quinta de Medicina e na sexta de Química. Então, o Zé quer participar. Bom, então é isso. Quem vai participar com a gente hoje é o Gregório. Ele já é formado em Engenharia Geológica. Esse é um curso muito diferente, né? Então eu tô bem curiosa para saber o que ele vai contar para nós. Aí, tá. Deixa eu colocar ele aqui com a gente. Ei, Jaciele. Boa noite. Boa tarde. Carregou ele pra você? Não, ele tá entrando aqui, tá carregando. Meu filho saiu. Greg, eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Peraí. Eu vou sair e vou solicitar de novo, Ju. Tá bom, tá bom. Enquanto isso, então vou recuperar com vocês. Na semana passada a gente conversou sobre cursos bem diferentes. Se vocês não puderam assistir, voltem lá. Tá tudo no GTV, tá salvo. E aí é bem facinho de acessar. Teve medicina veterinária, engenharia mecânica, cursos bem legais, pedagogia, que é um curso na área de educação muito legal. Então depois vocês podem voltar lá. O Greg teve um probleminha aqui, mas ele já tá voltando para conversar com a gente. Como eu estava dizendo, o curso de hoje é engenharia geológica. Eu nem sei se eu podia ter feito escrito geologia. Eu não sei se é a mesma coisa, se é o mesmo curso, se muda o nome. Mas, enfim, vamos descobrir juntos. Tá sendo muito legal essas lives para mim, porque eu tô descobrindo muita coisa. Eu conheço poucos cursos profundamente, né? O meu, claro, porque eu cursei. Alguns são em áreas afins. O curso de pedagogia eu conheci um pouco, o curso de história. E Mas eu não conheço esses cursos como engenharia mecânica, foi muito surpreendente. Eu aprendi várias coisas que eu nunca imaginei. Deixa eu aceitar aqui, tentar colocar o Gregório com a gente de novo. Tá travado de novo o vídeo, não tá? Tá, a gente tá só te ouvindo, mas não te vendo. Ixi. Já sei, peraí rapidão. Tá bom. Bom, pessoal, então calma aí que a gente já vai começar. Eu queria saber quais outros cursos vocês têm interesse. Pode ir deixando aí no chat que eu vou anotar, porque essa semana eu já soltei o cronograma, então tá tudo lá no feed, vocês podem conferir. E a gente quer dar sequência, não sei se logo na semana que vem, mas a gente vai continuar com esse projeto. E aí eu queria saber quais cursos vocês se interessam em conhecer melhor. E aí eu preciso procurar por profissionais da área. Alguns são mais tranquilos para mim, porque são amigos, então eu consigo pedir, né, para participar comigo de uma forma mais tranquila. Outros eu tenho que procurar essas pessoas, pedir indicação. Então deixem aí o que, que vocês querem. Psicologia foi muito pedido, odonto também, direito com certeza teremos alguém para conversar com a gente. Queria muito que o meu pai topasse fazer essa live de profissões. Ele é formado em direito, tem a carreira dele toda na área. Acho que seria bem legal. Vou, vou conversar com ele. Engenharia elétrica, muito bom. Eu vou procurar alguém também da área.
Vamos ver se a gente consegue agora colocar o Gregório aqui. Odonto tá na fila, tá anotadinho, junto com psicologia, vocês pediram bastante. Ah, entrou. Oi, E aí, tudo bem? tudo. Eu troquei de celular com a Fran aqui. Ah, tudo bem. Obrigada, Fran. Bom, Greg, primeiro eu queria E te aí, agradecer muito por topar participar aqui com a gente. Tem nada, sido tamo bem junto. legal. Conversei com eles, tem sido legal para mim também, porque eu tô aprendendo muita coisa sobre cursos que são muito distantes da minha realidade. E eu acho que nesse momento de escolha, quanto mais a gente conhece, maior a chance da gente fazer uma escolha acertada, né? Com Então, certeza. por isso, te agradeço demais por aceitar participar. Nada. Prazer ajudar e mostrar que a geologia é uma coisa muito legal. Ah, inclusive, vou começar com essa pergunta. Não, se apresenta aí primeiro, daqui a pouco eu te pergunto se eu fiz uma bobagem aqui. Tá bom. Então, prazer a todos. Eu me chamo Gregório. Eu formei em engenharia geológica em Ouro Preto em 2019, no ano passado. Eu entrei na faculdade em 2012, em outro curso, mas depois eu falo disso. Mudei para engenharia geológica e atualmente eu trabalho em Belo Horizonte em uma consultoria que, na verdade, é focada em meio ambiente. Então já é uma coisa diferente, que todo mundo, quando pensa em geologia, quem conhece o que é geologia, já associa lógico com mineração. Atualmente, eu trabalhei no começo com pesquisa mineral e agora eu trabalho com meio ambiente, na parte ambiental. Ah, Eu legal. tenho pouca experiência, né, recém-formado, mas já dá para ajudar ainda mais na parte da universidade, de como é escolher um curso de geologia, como foi para mim. Não, com certeza. Então eu podia, isso aqui tá certo. Escrever geologia tá tudo bem. Tá, Ou tá tudo geologia é bem. um curso diferente, tá? Não, eu mesmo, sempre que eu falo da minha profissão ou a minha formação, eu falo geologia mesmo, porque a engenharia está no nome, tem uma pequena diferença na grade curricular, mas nada que sejam dois mundos diferentes, não. A gente só tem, no curso de engenharia geológica, só tem um ciclo básico na parte de engenharia um pouco mais, vamos dizer assim, acentuada do que um curso de geologia normal. A grade do curso de geologia ela continua tendo as matérias de cálculo, física, mas por ter esse nome engenharia geológica, a gente acaba tendo uma matéria, uma disciplina a mais de cálculo, umas duas a mais de física, mas só na teoria mesmo, porque depois na área de trabalho, no meio profissional é a mesma coisa, e acadêmico também é a mesma coisa. Entendi. O Greg formou ano passado, né? Em 2019, só Isso. retomando. Então, deixa eu só entender. Quando você fala que não é tão diferente, que muda pouca coisa, eu percebi que tem uma oferta pequena de curso de engenharia geológica, né? Sim. Ó, quando eu entrei, e que eu estava mais por dentro dessas coisas, existiam três no Brasil. No Sul, em Ouro Preto, e se não me engano, tem uma, não sei se na Bahia, mas acho que é no Nordeste. E o resto são todos de geologia. Eu sei que em Ouro Preto, o nome Engenharia Geológica foi uma questão um pouco mais de burocracia para fundar a Escola de Minas, porque tinha que ter lá um número de cursos com a base de engenharia, tanto é que quando começou lá na época começou era engenharia geral, né? E aí depois por questões burocráticas virou engenharia geológica. E essa distinção, assim, o real motivo por que essa distinção eu nem sei, né? Eu também acho meio Entendi. desnecessário até. Ah, mas bom saber, então. Então tem mais opções quando a gente olha para a geologia e não só para a engenharia geológica. Sim, muitas. E, Greg, como é que você chegou nesse curso? Olha, eu fiz técnico em automação industrial, em Ouro Preto também. E aí, o primeiro curso que eu entrei na universidade foi em ciência da computação. Eu quis fazer em Ouro Preto, então eu comecei daí, por onde eu quis fazer a universidade. Não foi nem pelo curso em si. E quando eu vi os cursos que tinham em Ouro Preto
e como o meu técnico era em automação industrial, era uma coisa que eu, na época, eu achava legal, eu vi o curso de ciência da computação, que naquela época era uma coisa que eu achei que eu gostaria, que era o que eu queria estudar e trabalhar com aquilo. E aí no primeiro período, quando eu entrei, eu já vi que não era. Então, era uma coisa totalmente diferente do que eu imaginava. E aí, depois de, não sei, na metade do primeiro período, né, que 4 meses, então com 2 meses de curso eu já sabia que não era o que eu queria. E aí eu voltei a estudar para refazer o Enem e comecei a pesquisar as outras possibilidades que eu tinha. E dentro da universidade, eu já comecei a ter contato com as pessoas de outros cursos, né? Então, Uhum. acabou sendo também uma identificação com a própria galera do curso de geologia. E eu conheci um povo do curso de geologia, de engenharia ambiental, de engenharia de minas. E aí eu fui pesquisar duas coisas. Uma coisa que era o que eu mais gostava de fazer e o que eu teria interesse de estudar, e também, não vou ser hipócrita, eu olhei o salário. Pesquisei quanto ganha um geólogo, quanto ganha um engenheiro de minas, quanto ganha, e fui vendo. E aí, na época, 2012, 2013, o curso de geologia estava bombando, mineração, petróleo, estava bombando, o salário na internet era altíssimo. E aí eu fiquei entre engenharia de minas e geologia. E aí eu passei em geologia na primeira chamada e engenharia de minas eu teria ficado na lista de espera. Mas aí eu já estava com o pé na geologia, mesmo pelo estilo do curso, o estilo da galera, e acho que foi mais por isso mesmo, foi um mix de tudo, inclusive da grana. Ah, legal. Depois você vai contar pra gente se isso se consolidou, tá? Não, já vou adiantar que não, galera. Tudo bem, faz parte, faz parte. Você falou que começou lá, entrou então na ciência da computação. Como é que você conheceu o curso de geologia? Você conheceu depois já dentro da universidade, né? Mas para você chegar em ciência da computação, você usou algum recurso para pesquisar melhor sobre o curso? Ou você foi por Não, afinidade? eu participei de mostras de profissão, né, onde você ia e tinha, é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, só que era presencial, até pelo contexto. E aí eu fui como eu tinha feito o técnico, eu já estava assim, já sabia dentro da área dessa parte de automação, de programação, de computação, quais eram os setorezinhos que existiam, né? Então, o técnico já ajudou na minha primeira escolha. E aí o resto foi pesquisa e conversar mesmo com pessoas que já estavam no ambiente universitário. Uhum. E foi isso. E como que foi o início do curso para você? Do curso que você gostou, de geologia? Que- Então, foi totalmente diferente do que eu não gostei, porque o que eu não gostei, eu realmente não tive nenhuma boa primeira impressão, por mais que eu tenha entrado com vários amigos meus do ensino médio. Isso ajudou por um lado, e por outro, foi totalmente diferente quando eu entrei na geologia, que teve a cadeira que chamava Geologia Geral, que era uma introdução mesmo a tudo, com um professor muito bom. E aí, essa primeira matéria era um overview mesmo, assim, mostrava desde o comecinho e até ir se aprofundando e mostra o que era geologia. E aí, o professor, com seus méritos, lógico, mas o assunto era uma coisa que realmente me interessava e queria aprender, que é a dinâmica da Terra, que é esse planeta que a gente mora, como que tudo funciona, né? Como que isso realmente é uma coisa viva. E aí tem esse negócio meio que de detetive, você querer investigar por que as coisas são desse jeito, por que a paisagem que você olha num lugar do mundo é de um jeito, do outro não, é totalmente diferente. São esses tipos de pergunta que no primeiro período elas são levantadas e aí ao passar do tempo você vai querendo entender cada vez mais. Pelo menos esse foi o motivo que me prendeu, entendeu? Foi uma coisa que realmente eu achava legal e sempre queria saber mais. Então foi bem fácil para mim.
por conta dessa matéria introdutória. Porque se fosse só o ciclo básico, confesso que eu não teria ficado também nesse curso, porque também não é uma coisa que desperta meu interesse nem um pouco. Foi meio que uma coisa que eu tive que suportar porque eu gostava muito da outra parte, entendeu? O que num curso Uhum, só de geologia já deve ser um pouco melhor. entendi. E depois, ao longo do curso, isso vai melhorando, assim, você vai abandonando essas matérias que não fazem tanto Isso. sentido? E aí, no, lá em Ouro Preto, a gente comemora, né? Que, com uma gíria ouropretana que é rancar, né? Que é tipo você passar a ser aprovado nas matérias, e o ICEB, que é o prédio lá, que é o prédio que você tem aula de matemática, física e química. Então, para os cursos de geologia, engenharia geológica, engenharia de minas, essas engenharias que a pessoa está ali, mas porque gosta da parte técnica e não gosta tanto da parte teórica, a gente comemora quando você arranca o ICEB, arranquei o ICEB. Aí é quando você não tem mais nenhuma matéria de matemática, física, química, aí é o marco, assim. Aí você começa o seu curso, entendeu? O que para umas pessoas Entendi. demoram mais do que esperado e outras pessoas vão com mais facilidade. Mas tudo bem. Entendi. Então, quem ingressar num curso de engenharia geológica e não gostar de cara, pode dar uma chance, né? Pode esperar um Com pouquinho. certeza. E se faz igual eu, a gente se prende na parte que gosta, porque como qualquer outro curso, acredito que vai ter uma matéria ali que você não gosta e uma que você vai gostar muito. Mas a parte de geologia, também a parte técnica lá, quando você fala geologia, geologia mesmo, ela também abre um leque de oportunidades muito grande, né? Então, uma coisa você vai gostar, isso eu garanto. Quem entrar em geologia, uma coisa vai gostar. Se gosta de fazer campo, andar o dia inteiro, vendo paisagem, tentando entender por que, que é daquele jeito, ou quem gosta de ficar em laboratório, fazer análise de microscópio, quem gosta de trabalhar com meio ambiente, quem gosta de trabalhar com fósseis, de entender como o clima na Terra era há 20 mil anos atrás. Tem um monte de coisas que você pode se aprofundar e se interessar. Uma coisa você vai gostar, isso é certo. O que você pode contar para a gente do curso, assim, das partes que você acha que são mais importantes, que formam mesmo um geólogo e que depois você vai utilizar disso no mercado de trabalho? E vou aproveitar para te perguntar se você acha que tem muita diferença de grade entre os cursos de geologia, ou se eles são mais fechadinhos, assim, ou se as áreas de Tá, atuação ou de foco elas mudam. tá. Primeiro, no curso de geologia, você tem uma visão muito geral de tudo o que é geologia. Então, igual eu falei, uma coisa você vai gostar. Você tem um overview grande e é uma ciência muito ampla também. Então, nada é muito certo, porque a gente estuda com muitas teorias coisas que aconteceram milhões de anos atrás. Então, sempre tem uma ideia, sempre tem uma coisa que você vai estar estudando. Isso na parte acadêmica. Então, a área de pesquisa, na parte acadêmica, tudo que você estuda no curso, você vai conseguir aplicar em alguma área de pesquisa. Na área profissional, é a mesma coisa. Você vai ter uma parte, vou dar um exemplo prático. Você tem uma disciplina que chama geoquímica e uma disciplina que chama pesquisa mineral. No mercado de trabalho, você vai aplicar um monte de disciplinas numa mesma coisa, entendeu? Elas vão se encaixando e você vai usando um pouco de cada coisa que você aprendeu em cada disciplina num projeto, numa coisa específica que você vai trabalhar. Então, quando você pensa em geologia, você pensa em mineração. Quando você vai pesquisar algum bem mineral, você tem que fazer uma pesquisa no ambiente que você está procurando completa. Então, você vai desde o mapeamento geológico, que é descobrir o tipo de rocha que está lá, desde a geoquímica e de como que os minerais daquela rocha se associam para formar alguma coisa que tem valor econômico. Então, é uma coisa que você vai pegar desde o primeiro período do curso até o último e
misturar tudo para conseguir identificar o que você quer lá naquela área, entendeu? Uhum. E E, aí, em questão da grade, você tem mudanças pequenas na grade de geologia quando você muda de área. Por exemplo, eu fiz em Ouro Preto, onde o forte é a mineração, ouro, uhum, ferro. Então, a nossa grade, desde o primeiro período até o último, até por conta do contexto e uma coisa na geologia que tem muito são as atividades de campo, que você aprende muito na prática, e mais até do que na sala de aula você aprende nas atividades de campo, é mais perto para a gente aprender alguma coisa relacionada à mineração, por conta do contexto que a gente está, do que alguma coisa relacionada a petróleo. Mas quando você vai fazer, se você for estudar geologia no Rio de Janeiro, isso muda totalmente, porque lá no Rio tem o Centro de Pesquisa da Petrobras, lá tem vários poços de petróleo, várias explorações de petróleo. Então, o foco deles lá na formação é petróleo e gás, entendeu? Então, tem uhum, essas distinções de foco dependendo de onde você está estudando. Mas nada que me prive de trabalhar numa indústria de petróleo, nem que alguém que estudou no Rio de Janeiro é incapaz de trabalhar numa indústria de mineração, entendeu? A gente tem a base com enfoques diferentes. entendi, entendi. E aí você falou que agora está numa empresa que o foco não é mineração, né? Não é mineração, a empresa que eu tenho é uma consultoria e ela tem, os principais projetos que ela tem são com focos em engenharia civil, né, a parte de cidades e de projetos de meio ambiente. Bom, agora eu estou num projeto que monitora a qualidade da água, por exemplo, de um rio. E aí é totalmente diferente do que você pensa em geologia, né? Mas continua necessitando de geólogos, de engenheiro de minas, de várias áreas integradas para conseguir fazer um trabalho bem feito. Então, eu Uhum, trabalho na parte de meio ambiente. Pode ter pessoa que forma em geologia que trabalha na parte de mapeamento, pode ser na área de petróleo, na área de pesquisa mineral, enfim. Aí vai das oportunidades e do foco que a pessoa quer ter mesmo. uhum. Você consegue me explicar a diferença entre engenharia geológica e engenharia de minas? Sim. Engenharia de Minas, vamos assim, geologia, eu acho que se tiver um engenheiro de Minas online aí, não vai gostar muito do que eu vou falar, mas eu considero a engenharia de Minas um pouco dentro da geologia, sabe? Assim, a geologia é uma coisa um pouco mais ampla do que a engenharia de Minas. Igual eu falei, um engenheiro geólogo ou um geólogo, ele pode trabalhar numa mina, mas ele também pode trabalhar em vários outros lugares fora de uma mina. O engenheiro de minas, ele já tem um enfoque na mineração, entendeu? No ambiente de mina. Então, ele está mais apto e ele estuda e ele é formado para fazer processos dentro de uma operação de mina. E o que o geólogo pode trabalhar também dentro de uma mina, claro, tem atribuições que são só do engenheiro de minas, tem atribuições que ou deveriam ser só do geólogo, mas acho que numa visão geral, uma coisa sendo bem generalista, a principal diferença é essa. E foi uma das coisas que fez eu escolher geologia, inclusive, porque eu pensei, bom, eu fazendo geologia eu posso trabalhar com mineração, mas eu também posso trabalhar com meio ambiente, também posso trabalhar fazendo mapeamento geológico, eu posso trabalhar com N coisas. Eu, sendo engenheiro de minas, eu trabalho dentro da mina e pronto, entendeu? Então, o Uhum, leque na geologia é maior, mas tem gente que prefere muito esse processo de mina e quer fazer isso, então aí eu acho que vale a pena dar uma olhada no curso de engenharia de minas também. entendi. Te fizeram duas perguntas. Uma, se você acha que valeu a pena fazer o curso técnico. Eu respondo primeiro, né? Antes de Pode? fazer a Aham. próxima. Ó, para mim valeu a pena sim. Por mais que eu não continuei nessa área, né? Que eu fiz o técnico em automação industrial, eu não continuei nessa área. Uma coisa que
a gente não pode negar é que, mesmo fazendo geologia, você ter conhecimentos básicos de programação ou de softwares na área, hoje em dia é imprescindível. Tanto é que, se você fizer uma busca rápida por vagas na área de geologia, a maioria das vagas aí para pessoas recém-formadas e até para as pessoas um pouco mais tempo de casa, hoje em dia não é nem mais preferencial você ter o domínio de algum software, de alguma linguagem de programação, já é um requisito, sabe? No próprio curso a gente tem algumas matérias com programas especializados para fazer coisas relacionadas à geologia, mas isso o curso técnico de automação me deu uma base boa, entendeu? Que hoje em dia eu sinto uma diferença boa do que se eu não tivesse feito. Existe Uhum. curso técnico de mineração, por exemplo. Então, para quem pensa assim, ah, não, eu quero fazer alguma coisa relacionada com engenharia de minas, com geologia, e entra num curso de mineração, a base que a pessoa sai de um curso técnico de mineração é gigantesca, sabe? Porque muitas disciplinas que você vê no curso técnico, você revê um pouco mais a aprofundada na universidade. Então, independente da área que você gostar e quiser focar, eu acho que o técnico eu recomendaria sim. Ah, legal. Eu tava com uma interferência aqui no meu microfone, melhorou? Melhorou, tá. É, outra pergunta que te fizeram aqui, essa eu não faço a menor ideia mesmo. Dá pra achar fóssil sendo um geólogo? Dá, lógico. Até não sendo geólogo, Tudo bem. eu nunca achei nenhum, mas se você for sortudo o suficiente, deve ser uma emoção muito grande se achar um fóssil. Eu tenho dois, eu tenho uma coleção de rochas e minerais, e eu tenho dois fósseis, mas eles eu comprei. Mas depois, se vocês quiserem, digita no YouTube. Tem pessoas que vão em rios, e aí, lógico, tem algumas premissas, algumas áreas que vão ser mais propícias de você achar fósseis, inclusive lugares específicos. E aí tem pessoas que vão nos rios, em alguns lugares, e para realmente ficar procurando fósseis, minerais bonitos, rochas legais. Tem gente que tem coleções muito bonitas. Ah, legal. Então, então dá, né? Deixa eu te perguntar, o que que mais te surpreendeu positivamente quando você estava no curso? Ixi, nossa. Em questão da geologia mesmo? Ou da vivência universitária, assim, o que que você descobriu, o Que, que que você aprendeu lá dentro que você não fazia ideia? então, o primeiro foi, acho que falando da parte do curso de geologia. Foi a geologia em si, eu diria. Igual eu te falei, no primeiro período, quando eu realmente vi o que era o curso. Porque eu entrei sem saber muita coisa, foi mais pela ideia geral e pelo que eu gostaria de fazer, que é atividade de campo, é o que eu gosto de fazer. E aí, a minha surpresa foi realmente ver o que era geologia e como isso poderia se espalhar, entendeu? Quais eram todas as chances, todas as possibilidades que eu tinha dentro de um curso só. Porque eu falando assim parece que é muito bom, muito legal, é mesmo, mas aí quando você pega para pesquisar, você consegue entender um pouco melhor. Igual eu falei, tem muita coisa que a geologia abrange. Porque você estuda o planeta é gigante, tem um monte de coisas dinâmicas acontecendo. E ele é muito antigo, né? Então, para você estudar toda essa história e tentar entender cada coisinha, é muita possibilidade que te abre. Então, acho que o que mais me surpreendeu foi isso, foram as possibilidades. Tanto é que eu, no meu tempo mínimo que eu me formei, e antes até de eu me formar no meu estágio, eu já pude trabalhar em 3 áreas diferentes da geologia. E aí você vai vendo o que você gosta, e o que você não gosta, entendeu? Uhum. E aí, dentro do ambiente universitário, eu acho que foi mais tipo, o convívio mesmo, para conhecer várias pessoas diferentes, de tipos diferentes,
com ideias diferentes? Qual foi assim, o ambiente universitário mesmo? Foi outra coisa que, com certeza, abre a cabeça e te prepara melhor. Legal. A engenharia geológica, ela é predominantemente masculina? Olha, lógico, há uns anos atrás a predominância era bem gritante. Quando você entra lá na Escola de Minas da UFOP, por exemplo, você tem as fotos, os quadrinhos, né, as fotos das turmas que formaram. Você via assim que não tinha mulher mesmo. E hoje em dia a minha turma mesmo já era bem meio a meio. Eu acho que a cada dia que passa está bem mais diversificado em questão de homem e mulher num curso de geologia. Mas o que não deixa de ser até uma própria crítica, né, do ambiente de mineração, do ambiente de geologia, que infelizmente ainda é um ambiente extremamente machista. Isso não tem como negar. Tem muita empresa, até na própria ambiente universitário, é uma coisa que, pelo menos desde quando eu entrei até quando eu saí na universidade, eu vi uma melhora muito grande, um movimento crescente mesmo com relação a isso. E nos ambientes de trabalho também vejo cada vez mais isso caminhando para um ambiente um pouco mais favorável, mas principalmente em ambiente de mina, ainda é uma coisa extremamente machista e preconceituosa, homofóbica, né? Mas é uma coisa, acho que está indo para um caminho um pouco melhor, com umas pessoas, inclusive pessoas, conforme eu fui ficando mais velho no curso e a galera nova foi entrando, eu fui tendo contato com a galera nova, já dava para ver que era uma galera totalmente mais assim, mente aberta, uma galera mais digna mesmo de estar junto, né? Mas fica aí uma crítica também, né, no ambiente de mineração. Ah, de fato é um ambiente, eu acho que isso perpassa por todas as engenharias, né? Não só a de Sim, Minas, não só a geológica, mas que vem mesmo mudando ao longo dos anos. Se a gente for olhar lá na Escola de Minas mesmo, os quadrinhos de qualquer engenharia, a gente só tinha só homens se homem. formando, né? É isso mesmo. Te perguntaram, e aí vou aproveitar essa pergunta, qual foi a matéria que você acha que você teve a melhor experiência de campo? E pra você contar um pouquinho pra gente dessa experiência. Tá. E é igual eu falei, tem gente que se apaixona por fazer atividade de campo e tem gente que detesta e não quer ver por nada. Eu sou um dos que me apaixonei por campo e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, a experiência de campo que eu mais gostei foram as mais longas, que a gente ficava 2 semanas, 15 dias fazendo algum tipo de estudo longe da universidade, que é a prática mesmo. E aí, o que é atividade de campo, para começar? A gente vai realmente enxergar as coisas na prática. Então, a gente aprende na sala de aula os tipos de rocha. E aí, depois a gente faz uma atividade de campo para a gente ver qual é a diferença dos tipos de rocha e como que a gente identifica isso. Porque se a gente aprender na teoria as diferenças dela e depois soltar a gente sem ter visto nada prático, é difícil a gente conseguir saber o que é cada coisa. Então, eu acho que a que eu mais gostei de todas foi o próprio mapeamento geológico, que é você, com um professor, né, supervisionando, você tem uma área e aí você faz um estudo, desde o estudo de foto aérea, né, de satélite dessa área, e depois vai andar nessa área e tentar descobrir, primeiro, quais são os tipos de rocha, e aí você vai desenhando, né, você tem o quadradinho dessa área e vai desenhando qual é o tipo de rocha que tem em cada parte e como elas conversam entre si. Quais foram os processos geológicos que levaram aquela área a estar daquele jeito, entendeu? E como que isso chegou naquele momento e como isso era antes. E o que que isso pode ter, lógico, de bem mineral, como você pode aproveitar aquele lugar como um lugar para fazer dinheiro. Então, acho que a disciplina de mapeamento geológico
É a primeira que você faz um campo um pouco mais longo, né? Igual foram 14, 15 dias. E aí você tem uma equipe, na minha turma era equipe de 3, eu e mais 2 pessoas, e aí o professor não anda com você, também é o primeiro que você vai andar o dia inteiro sozinho, né? E aí você vai fazer os seus caminhos sozinho, suas rotas sozinho, você vai... Aí sim que você vê como é um trabalho de um mapeamento de um geólogo. Então, eu acho que esse foi uma matéria que eu gostei muito e que eu diria que foi a primeira, por ser a primeira também, acho que foi uma das que eu mais gostei. Ah, bem legal, bem diferente, né? Essa parte prática, assim. É, Eu não vou perguntar se você se arrepende de ter feito engenharia, porque é claro que você não se arrepende. não, não. Mas eu vou te perguntar se em algum momento do seu curso você pensou em desistir. Pensou que não estava na melhor escolha, ou alguma coisa te Não, fez questionar. não, na parte da geologia, não. Eu nunca me questionei, não, porque eu vi que era o que eu queria fazer mesmo, né? Lógico que tem uma época igual quando eu atrasei um pouco nas partes do ICEB, né? A parte de matemática e física. E eu falei assim, não, agora eu tenho que focar nisso aqui, acabar com essas matérias para começar minha vida, né? De faculdade, ver o que eu quero estudar. E aí foi um período, eu acho que eu fiz 6 matérias e, tipo assim, eram 2 cálculos, 3 físicas e uma química. Eu praticamente virei um estudante de física nesse período. E aí foi um período que eu, nossa senhora, odiei mesmo. Mas é uma coisa que tinha ali e eu tinha que fazer para continuar no curso de geologia. Mas se sabendo conciliar e sabendo estudar, essa parte vai fácil. E pensando nos meninos que estão aí, né, no processo de escolha de curso e tal, o que que você acha que é a área ou a matéria mais afim com a geologia? Aquela que você fala assim, olha, se você não gostar dessa matéria, a chance de você não gostar do curso é muito grande. Ah, eu acho que a boa e velha geografia, né? Todo mundo pergunta se geologia é geografia. E não é. Mas eu acho que se for fazer uma associação grande assim, é a própria geografia mesmo, que também trabalha com mapas, com a parte do planeta Terra, né? Tem algumas coisas com uma relação bem próxima mesmo, a parte de coordenadas, de essas partes um pouco mais cartográficas, né, de fazer passar as coisas para o papel, para fazer os mapas, acho que tem muita relação com geografia. Mas não que impede, né, uma pessoa que não gosta de geografia, mas gosta um pouco de história, por exemplo, ela pode ir por esse lado para puxar um gancho na geologia, que não deixa de Uhum. ser a história da Terra, né? Mas está mais para esse lado das humanidades do que da física, por exemplo. Sim, com certeza. Ó, física, que na parte da geologia tem uma parte que chama geotecnia, que aí ela pega um pouco mais da parte de cálculos, de físicas, mas são também umas físicas mais aplicadas para as rochas, para os solos, não é nada teórico, sabe? Mas para quem Uhum. também gosta bem das partes de exatas, tem afinidade com matemática e física e quer aplicar isso numa mineração, numa parte um pouco mais de rocha, gosta dessa parte, acho isso interessante. Também tem a geotecnia, que é uma parte assim mais exatas da área da geologia. Legal. E o curso é integral? É integral, é integral. Tem disciplinas de manhã e à tarde. Aí varia, assim, cada período você tem um range de horários, né? Mas Uhum. de maneira geral é de 8 a 5. Você tem algumas disciplinas de manhã e algumas à tarde. Então, a dedicação é integral, né? É Isso é integral. certeza. É isso mesmo. Legal. E sobre o mercado de trabalho agora? Você falou que tinha ótimas perspectivas para ele no começo do curso. Como Então, que foi? Como que ele está agora, né? ó, quando eu entrei em 2012, 2013, igual eu falei, estava estourado. Geologia era os novos milionários do mundo. Mas aí
quando eu estava no curso, começou a ter bastante coisa que desfavoreceu o mercado. Entraram algumas crises, alguns acidentes de trabalho, né? Algumas barragens se romperam no meio do caminho, e aí essa parte entrou uma crise muito grande no mercado de geologia e de mineração. Mas ainda existe muito mercado, não tem como você ficar sem emprego para geólogo. Lógico que tem muitos geólogos empregados hoje em dia. Inclusive, tem muita gente formando e não conseguindo emprego assim de cara. Mas eu acho que é tudo muito dinâmico, sabe? Eu acho que as ofertas de emprego mudaram muito desde quando eu entrei até hoje em dia, por conta da parte de inovação digital. Eu trabalho na parte de inovação digital da minha empresa de meio ambiente, por exemplo. Então, o que eu falei de você aprender sobre softwares de geologia, sobre linguagem de programação, já não é mais opcional. É uma coisa que, se você for pesquisar vagas de emprego atualmente, todas são dessa parte de inovação digital, não todas, a maioria. E essa questão de você formar um geólogo e conseguir fazer tudo que você, igual eu, aplicar tudo que você estudou, é uma coisa que acho que nunca existiu, é uma coisa muito utópica de quem entra na universidade, mas que, se você for se especializando, estudando e indo atrás das oportunidades que você encontrar no meio do caminho, você consegue ficar naquilo que você quer mesmo, sabe? Uhum. O mercado de trabalho, igual eu falei, tem crise, está em crise agora, né? Mas já está melhorando muito, já está dando para ficar bem otimista. E igual, para quem está entrando agora e vai se formar-se ideal, 5 anos, né? Vamos ver, vamos colocar de 5 a 7 anos, sendo realista. Já eu, na minha humilde opinião, já deve estar bem, eu já estaria bem mais otimista do que o cenário que está agora, com essa crise devido aos acidentes de trabalho. Uhum. É só uma perspectiva mesmo, né? Porque não dá para ter certeza, assim como você entrou em uma realidade, quando se formou já era outra. Sim. Então, o Juan perguntou se tem muita matemática no curso, você já tinha comentado com a gente, né, sobre esse ciclo básico, mas a matemática ela se mantém depois com as outras matérias? Então, não, o ciclo básico do curso de Geologia e de Engenharia Geológica, a gente tem as disciplinas de cálculo e de física, e é quando a gente vê matemática. Então, até o terceiro, quarto período, você tem disciplinas de matemática, de cálculo, de física e de química. E depois disso, que você entra na área da geologia propriamente dita, você aplica alguma matemática, igual eu falei, se você for se especializar na parte de geotecnia, na parte de geologia, eu mesmo não mexo com nada de matemática. Uhum. Greg, você sabe qual é o piso de um engenheiro geológico? Sim, quando você é contratado como geólogo ou engenheiro geólogo, o piso salarial são 8 salários mínimos. São 8 salários mínimos e meio. Então dá aproximadamente R$ 8.500 aí, se for fazer uma mágica rápida aí, matemática. Uhum. Foi o mesmo piso que meu amigo que teve aqui com a gente de engenharia mecânica falou. São oito Exatamente a salários, mesma coisa. 8,5. É, deixa eu ver. Ah, perguntaram pra você qual foi a parte mais difícil do curso. Foi essa parte de exatas? Para mim foi a parte de exatas. Eu não tive muita facilidade, afinidade e interesse na parte de física, principalmente. Foi a minha maior dificuldade foi ter que estudar física, que é uma coisa que eu não tenho interesse, e eu achei difícil mesmo, sabe? Algumas Uhum, disciplinas bem difíceis, que eu tinha dificuldade. Mas acho que todo curso vai ter alguma disciplina que você vai ter mais dificuldade que a outra, que você vai gostar menos, né? Então, não tem com como fugir certeza. disso.
Pensando no mercado de trabalho e nas oportunidades, você acha que só pelo título do curso, né? Você falou que muda pouco, mas um engenheiro geológico tem mais mercado do que um geólogo? Ou mais chance de ser Bom, contratado pelas empresas? quando eu vejo, sei lá, 95% das vagas que eu vejo está escrito superior em geologia. E aí eu como engenheiro geólogo, eu posso candidatar a uma vaga de geologia. Agora, se a vaga tiver lá como requisito você ser engenheiro geólogo, um geólogo não pode candidatar, teoricamente, entendeu? Porque Entendi. precisaria ser um engenheiro. Então, se a empresa entender que aquele cargo precisa ser um engenheiro e que tem uma formação também de geologia, então só um engenheiro geólogo poderia candidatar. Mas Uhum, não é muito comum você ver uma vaga onde só um engenheiro geólogo pode se candidatar, não. entendi. Disseram aqui, eu não sei se é verdade, que na verdade você gostou bastante de física e por isso você fez várias vezes. Zé, cara, quando você tem dificuldade numa coisa, você tem que vê-la várias vezes para você ter certeza que você aprendeu, entendeu? Então eu vi uma vez e falava assim, não, acho que eu não entendi totalmente, então deixa eu fazer mais uma vez aqui para ter certeza que eu entendi isso, entendeu? Uhum. Aí é isso. E pensando nisso, nessa ideia de se sair bem, assim, de ter um bom histórico escolar, pensando na realidade, que a gente entra do ensino médio muito, assim, que eu tirava 10, como é que agora eu tô tirando 2? Como é que isso aconteceu, né? Sim. Em que momento eu me perdi? Mas você acha que isso foi uma pergunta que eu fiz para outras pessoas da engenharia e a resposta foi mais ou menos a mesma, assim, que talvez vale mais a pena a gente se dedicar em possibilidades, assim, conhecer outras áreas e outros aspectos da universidade do que em ter um histórico redondinho nota 10. Nossa, com certeza. Eu mesmo fui abrir meu olho para isso e para ver realmente o que era importante, não assim, tem uma regra, isso é importante, sabe? Mas que para mim, eu julguei importante na hora, na época, para minha formação, não foi nem eu ir muito bem nas matérias e nem aprender tudo 100% das matérias, mas foi eu conseguir explorar o que a universidade tem além das matérias. No meu caso, foram as sociedades, os grupos estudantis. Então, na geologia da UFOP, onde eu formei, você tem a empresa júnior de geologia, você tem a sociedade de geofísica, que é uma outra formação, uma formação superior de geofísica, mas você pode usar como um auxílio na geologia. E além de grupos estudantis, estágios, né, que é a experiência profissional além da experiência acadêmica. Porque se você pega um professor que ele formou, fez mestrado, doutorado e começou a dar aula, isso, sei lá, e está na universidade há 20 anos, então é um cara super bom, um professor super bom na parte acadêmica. E se você pegar um cara que simplesmente formou e foi trabalhar e também trabalhou por 20 anos, ele vai ser um profissional super bom. Você coloca os dois para conversar, você vai ver inúmeras diferenças entre eles, entendeu? Tanto Uhum, de pessoas, de opiniões, de como eles conversam, do que eles julgam importante. Então, você ter as aulas e contatos com professores é tão importante quanto você fazer um estágio e ter um contato com o cara no meio empresarial, no meio de profissional mesmo, sabe? Você começa a perceber também quais são os perfis que você tem dentro do curso. Então, eu, por exemplo, eu gostei muito da parte acadêmica, lógico, cogitei fazer um mestrado, mas eu sempre quis trabalhar mesmo, ir para o meio profissional. Então, quando eu fiz estágio, tive contato com pessoas que a primeira empresa que eu trabalhei com um cara que tinha 40 anos, 45 anos de experiência. E aí você vê assim, como ele conversa, entendeu? Quais são as atitudes dele, é totalmente de uma coisa acadêmica. Você vê o jeito de escrever um e-mail é uma coisa assim, são dois mundos diferentes, sabe? Então eu acho que uhum. isso, ver todo esse leque que a universidade
te oferece é mais importante do que você ficar muito focado em estudar 24 horas por dia para ir bem numa prova, sabe? Porque no Uhum. final, sendo bem sincero, né, as notas lógico são importantes, mas eu acho que o que você leva como um todo de experiência, eu acho que acaba sendo muito mais importante do que seu boletim. Isso foi unânime entre todas as pessoas que conversaram com a gente aqui, e é o que eu acredito muito também, né? O que vai fazer diferença depois não é se eu me formei com um histórico nota 8 ou com um histórico nota 10, mas é o que eu consegui aproveitar ali de experiências dentro da universidade, viver o curso para além da sala de aula, né? Porque a gente está muito Sim, acostumado com esse modelo de escola do ensino médio, que os alunos vão, assistem a aula, vão embora, no outro dia volta, assiste a aula e não tem mais, não tem uma vivência na escola além disso. E sim, aí entrar na universidade já com outra visão, procurando outras oportunidades, acho que é bastante importante. né, É. totalmente. Greg, perguntaram se você pode lecionar geografia. Nossa, vocês que são do meio acadêmico, vocês podem até me ajudar. Eu não sei se isso mudou, mas eu não sei nem o nome não sei nem se é uma lei, não sei nada, né, pelo jeito, mas tinha algum detalhezinho que quem formava numa área afim, por exemplo, uma engenharia, poderia dar aulas de matemática. Isso, e eu não sei se isso é uma lei, como que era isso, e eu acho que quando eu estava no metade do curso, isso estava para mudar. Então, pelo que eu sei, eu acho que sim. Sabe? Eu acho que poderia lecionar matemática em algum nível. Lógico que não vai ser um professor universitário, não vai ser nada demais, mas acho que em algum nível poderia lecionar matemática, física, química e pelo nome de engenheiro e talvez geografia por geologia, mas isso é o que eu acho. Eu não sei te dizer de verdade. Uhum. Eu não sei também, eu acho que depende, varia de estado a forma como isso é colocado, mas eu sei que alguns, aqui em Minas, por exemplo, o estado aceita pessoas que são formadas em área afim, tipo engenharia, a lecionar matemática, é super tranquilo. Claro que assim, ela fica classificada numa posição posterior a de quem tem a licenciatura, mas Uhum. ainda consegue. E em outros lugares, o Marco Antônio, que veio aqui conversar com a gente sobre veterinária, ele leciona agora biologia lá no Maranhão. Então acho que isso Ah, varia de lugar para lugar. provavelmente varia, mas creio que em alguns desses cenários aí seja possível lecionar geografia sim, como matemática, por ser engenheiro. Uhum. Eu vou te fazer uma última pergunta aqui, porque senão o Instagram derruba a gente. Tá. Ele é super sem educação. Conta pra gente uma curiosidade, assim, um mito sobre o engenheiro geológico. Um mito? É. Nossa, eu acho que não tem não, viu? O que falam geralmente é verdade. E o que que falam do engenheiro geológico? Ah, que são totalmente gente boas, né? Ah, entendi. Verdade. O que falam geralmente é verdade. É o que uma galera um pouco mais gente boa, mais que sabe conversar com todo mundo, que é mente aberta. Isso aí você vê, depois que você entra no curso, você vê que realmente é verdade. Você consegue conversar com qualquer pessoa, você consegue se dar bem com todo mundo e aceitar todo mundo, entendeu? Uhum. É um curso, pelo que eu percebi, é um curso humanas dentro da área de exatas, né? Não é um curso. Sim, e isso também muda muito de universidade para universidade. Eu falo da minha experiência na UFOP, né? Lógico, você Uhum. pega cursos de geologia em outros lugares, podem ter um caráter, um ambiente e um tipo de galera totalmente diferente. Mas o que falam do povo de geologia na UFOP geralmente é verdade. Você tem vários fãs aqui no bate-papo, mas disseram que um mito sobre o engenheiro geológico é que ele é rico. Fica Aí rico é isso é um mito mentira. mesmo, de ser mito mesmo. Nossa, eu devia ter lembrado dessa. Assim. Eu não sabia nem que falavam isso, né? Porque eu tô sabendo pouco da geologia mesmo.
O Arthur perguntou qual é a área que o engenheiro geológico atua. Você contou pra gente um pouquinho, então eu vou pedir para quem não tiver conseguido assistir, para depois ir lá no GTV, porque senão a gente vai ser cortado no meio da nossa conversa aqui. Então, eu queria agradecer demais todo mundo que participou aqui com a gente. Te agradecer muito, Greg. Foi muito legal conhecer o curso de Engenharia Geológica. Eu sabia zero coisas sobre o curso. Então, para mim, tá sendo muita novidade essa mostra. Eu tô ficando bem feliz de poder conhecer essas oportunidades. Eu até brinquei que eu descobri pelo menos mais umas 4 graduações que eu quero fazer. E acho que tem sido Geologia importante. é uma delas, né? Geologia é uma delas, com certeza. Acho que tem sido importante para o pessoal ter um contato mais próximo com as áreas e conhecer melhor os cursos antes de tomar uma decisão, né? Acho que isso é legal. É bem legal. Então, Eu muito agradeço obrigada, também viu? a oportunidade de falar do curso, que eu gostei muito de fazer e eu recomendo para todo mundo fazer. Nem que seja Ai, só que por ótimo. diversão. Só por diversão, tá? Pegar uns 5 aninhos aí. Fábio falou que eu vou fazer Enem para Geologia. Eu vou mesmo, eu tô até inscrita no Enem esse ano. Eu nem vou Não. trabalhar, eu vou só fazer a prova. Será que vai mandar bem na redação? Uai, Greg, aí você me enrola, né? Não, eu volto aqui com a nota 1000 depois que eu Aí fizer a sim. prova. Tá tudo Boa. certo. Gente, então muito obrigada. Eu vou encerrar aqui pra gente não ser derrubado pelo Instagram. Tchau, Greg. Valeu, Obrigada. Obrigada a galera. todo mundo que assistiu. Amanhã a gente tem de novo com publicidade e propaganda. Beijo, gente. Falou, pessoal.